A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, do Ministério Flor do Campo, aqui, Assembleia de Deus em Cariacica, no Espírito Santo. E mais uma vez estou aqui com o objetivo de ministrar a Escola Bíblica Dominical CPAD, terceiro trimestre adulto. E hoje estou com uma visitante especial, a minha esposa, professora da Escola Bíblica Dominical, classe de adulto, irmã Wanderleia. A paz do Senhor, irmã Wanderleia. A paz do Senhor, pastor Gerry. É um prazer estar aqui para falar, comentar essa lição. Principalmente que essa lição fala sobre nós mulheres, falar dessas mulheres que foram usadas aí no poder de Deus, É um prazer para mim. Amém. Então nós vamos estar aqui num bate-bola, eu e ela. Estaremos num bate-bola bíblico, falando das lições, desde a lição 1 até a lição de número 13, fazer uma conclusão aqui para que vocês relembrem, o que já foi falado durante todo esse trimestre. Vamos iniciar então da lição de número 1. Mas antes de iniciar a lição número 1, nós temos um bom costume de orar. Então vou aproveitar que a irmã Wanderleia está aqui e vou pedir para que ore por nós. Pode orar, irmã Wanderleia. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui para comentar, para falar da Tua palavra, Senhor. Verdade. Que essa palavra venha chegar a cada coração. É verdade. E que eles venham, que cada um de nós venha tirar lições aproveitosas, Sim, lições para nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição de número 1, ela vem com o título de duas importantes mulheres na história do povo, de um povo, Ela tem como comentário, a introdução diz assim, que Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas e extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão, suas vidas continuam sendo fonte de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Ruth era uma mulher moabita que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Já Esther era uma mulher judia, era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Tanto no campo ou no palácio, assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade, a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. E para a conclusão dessa primeira lição, está dizendo assim, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas, têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixa de ser importante. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Amém? E a lição de número 2 eu vou estar passando para a professora Wanderleia para dar continuidade. A segunda lição traz o título de O Livro de Ruth. E aqui vai apresentar a sua vida. E a introdução diz assim, o livro de Ruth destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor, redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrota em vitória. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus da providência.
E essa lição vai trazer, né, a sua conclusão, né, vai nos dizer assim. O livro de Ruth nos ensina que a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus aplica às circunstâncias comuns. A vida, em tudo o Senhor é fiel. Lição 3, Pastor Jerry. Amém. A lição de número 3, ela traz o título de Ruth e Noemi, entrelaçada pelo amor. Na introdução, diz assim, que já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, né? No capítulo 2, da lição 2. Agora vamos caminhar para os seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra. Quem? Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. No capítulo 1, no verso 16 até o verso 17, nós vamos ver aí as palavras de Ruth mostrando essa dedicação, essa abnegação, esse amor que ela dedicava à sua sogra. Ela disse assim: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde que tu fores, irei eu, e onde que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim, Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Palavra, né, de uma declaração de amor. A crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional, né? Então nós vemos aqui que havia uma convicção amorosa de Ruth. Essa convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático, não apenas de palavra, né? E a conclusão dessa lição fala que o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicar ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, as pessoas só olham para si. O Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo é na igreja local. Aí nós vemos o maior e grande exemplo de amor altruísta, o amor de Ruth para com a sua sogra Noemi. E a lição de número 4 estará aí passando para a irmã Wanderleia. A quarta lição vai falar sobre o encontro, traz o título de O Encontro de Ruth com Boaz, né? Vai falar agora sobre a relação de homem e mulher, vai falar sobre o encontro maravilhoso. É uma parte assim, muito assim, que fala para casais, traz uma parte amorosa dessa lição. E a introdução diz assim: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nessa, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam o bom relacionamento. E aqui nós vamos falar, né, sobre a remissão, aqui também traz uma colocação para nós sobre a remissão dos nossos pecados, né, porque Cristo é nosso verdadeiro remidor. Cristo remeu nossos pecados, né, através do seu sangue lá naquela cruz. E a conclusão vai nos falar assim: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar um conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família, ao que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas, confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada. É o meio infalível a alcançar
de alcançar a misericórdia e o favor do Senhor. Irmão Gerry, lição 5. Amém. A lição de número 5 já vai falar, ela começou a falar sobre o relacionamento inicial entre Ruth e Boaz. Já a lição 5 já vai falar sobre o casamento, né, de Ruth e Boaz, a remissão da família. E já nessa introdução dessa lição, o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth, o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um Redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Nessa lição, o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e a aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude de amor responsável e honrar a mulher como vaso mais frágil. E Boaz foi um excelente exemplo. O casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. E nessa conclusão dessa lição vai dizer que a história de Ruth é uma história de redenção. Uma Moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Né? Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar, Raabe, né? Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos os judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, Salvador do homem. Ruth como nosso maior exemplo aqui nesse momento, né? E para a irmã Vanderlei eu passo a lição de número 6 para dar continuidade. Na sexta lição, que traz pelo título O Livro de Esther. Agora nós falaremos de uma outra personagem, né? Uma outra filha do Senhor que foi usada, outra mulher que foi usada poderosamente assim para ajudar o seu povo, né? Para ali fazer algo tremendo na vida de todo o povo judeu. E a introdução nos diz assim: concluímos o estudo de Ruth. Nessa lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências, expressa o nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacando a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Então aqui, Esther, ou Radassa, como alguns preferem chamá-la, vocês, ao ler o livro todo, vocês não vão ter, né, diretamente o nome, nem Jeová, nem Deus, ali. Mas vocês, ao decorrer da história, você vai ver que Deus está agindo em cada segundo, em cada minuto dessa história. Irmão Gerry, lição 7. A lição de número 7 vai falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Aqui nós vamos ver uma nova personagem entrando na história, né? A rainha Vasti, que vai estar logo no primeiro capítulo dessa lição, e falando sobre a sua deposição e a ascensão de Esther. Deus, na introdução, diz assim que Deus estabeleceu princípios humanos, imutáveis, melhor dizendo, pelas quais governa a todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Nessa lição veremos o claro contraste entre a conduta de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Nós vamos ver que o rei ordenou a rainha Vasti para acompanhar a fim de que a sua formosura fosse mostrada aos seus convivas. A rainha não aceita, desobedece ao rei. A recusa de Vasti leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero, depois de consultar os seus principais, né, assessores, ele chegou a essa conclusão que ela seria deposta. E no terceiro tópico, ele vai dizer que a jovem judia Esther é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. Agora, Deus trabalhando em favor do seu povo, eleva Esther à condição de rainha do Império Medo-Persa. E a conclusão dessa lição vai dizer que Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós.
como já disse o comentarista, né? Ele sabe o que vai sair no jornal de amanhã. Então, não tem como, né, surpreender a Deus. E eu vou passar para a irmã Vanderleia, a lição de número 8. A 8ª lição vai nos trazer o título assim: A resistência de Mardoqueu. Nós veremos aqui, né, que Mardoqueu ele resiste à tão soberba de Amã. A introdução vai dizer assim: a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado. Esse se mostrou muito generoso. Distribuiu presente a seus súdios, mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia, pois havia muito o que acontecer na corte. Conspirações, inveja, tramas, a história continua. Nós sabemos, né, pela história que ainda se aconteceria coisas terríveis no bastidor daquele reino. E a introdução e a conclusão vai nos dizer assim: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra toda a potestade maligna. Lição 9, Pastor Gé. Amém. Vamos então para a lição de número 9, que vai ter o título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Eu até comentei nas lições que posso falar Amã, como posso falar Amã. Hoje eu vou ficar falando Amã, que facilita um pouco. A conspiração de Amã contra os judeus. E na introdução diz: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de sua história. Israel sobrevive pela providência divina, né? Nós cremos que há um plano da parte de Deus. O plano de hoje de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. O plano de hoje de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. O antissemitismo moderno é perigoso e cruel. E na conclusão vai falar sobre isso, que o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou postura complacente aos inimigos de Israel, como grupos terroristas ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa israelense, pintando os países como vilão da história. A despeito dos pecados de Deus, Deus também tem um plano com Israel. Vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. É uma obrigação nossa, como servos do Senhor, orar pela paz de Jerusalém, sabendo que esse povo ainda existe, porque é uma providência, uma promessa para Deus. Leia Romanos, você vai ver ali que Deus não rejeitou de todo o seu povo. E eu vou passar para a irmã Leia a lição de número 10. Na 10ª lição, traz para o título: O plano de livramento e o papel de Ester. Agora nós vemos aqui, né, o papel. Ester vai exercer o papel importante, né? Ali a providência de Deus vai chegar até esse trono de rainha, né? E a introdução vai dizer assim: nessa lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu. Este em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado e a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. E era preciso clamar a Deus, agir sob sua direção. Irmãos, imagine o sofrimento, a dor daquele povo. Em todas as províncias foi chegado um decreto, né? Que poderia matar todos os judeus, e ali eles não tinham direito de defesa, né? A situação estava terrível ali, muito choro e lágrima. Mas a conclusão dessa lição vai nos dizer assim: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiência extraordinária. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida.
O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só Ele deve ser glorificado, e mesmo em meio à situação, mesmo a situação mais terrível como estava vivendo esse povo. O dia da sua matança estava chegando, mas Deus deve sempre ser glorificado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Irmão Ger, lição 11. Para comprovar esse controle, né, do nosso Deus, a lição de número 11 vai falar sobre isso, a manifestação de Deus. O título da lição é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na introdução já diz assim, que na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte. Também junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe que estará nos jornais de amanhã, né? Então ele já sabe o que vai acontecer amanhã. É interessante que enquanto dois homens estavam preocupados com a mesma pessoa, com Mardoqueu. Amã preocupado em enforcá-lo e o rei, ao descobrir o que estava escrito no livro, ao descobrir no livro de crônicas, da história de como ele defendeu o rei da morte, o rei queria honrá-lo. E agora, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o faz lembrar da boa ação de Mardoqueu. O rei chama Amã para quê? Para honrar Mardoqueu. Enquanto Amã queria humilhar, o Senhor já estava preparando honra para o seu servo. A soberba de Amã revelou a síndrome do imperador, que pode danificar traços de personalidade. E a conclusão dessa lição vai dizer quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Olha como nosso Deus é grande, é poderoso. Perdemos muito tempo com discussões, debates, às vezes fazendo o que Ele nem nos ordena fazer, mas no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Enquanto havia uma preocupação do povo judeu, Deus já estava agindo nos bastidores e fez o rei perder o sono, e não perdeu o sono, agora quem ia ser humilhado numa forca, morto, agora estava sendo honrado pelo seu pior inimigo. E assim eu passo para a irmã Vanderleia a lição de número 12. Na lição 12, a gente tem aqui uma virada total, né? Daqueles acontecimentos ali em Suzã. A lição 12 traz o título, o banquete de Esther, a denúncia e livramento, né? Nós vimos na lição anterior que agora o Amã, ele já chega ali todo, como que eu vou dizer, já chega ali todo fora de si, ele já chega ali, porque ele tinha feito uma forca, né, para o seu algoz, mas ele tinha vindo de guiar cavalo, ele foi o guia a qual saiu lardeando feito de Mardoqueu pela toda a cidade. Então ele já chega naquele banquete já Humilhado, assim, né? humilhado. E agora a introdução vai nos dizer assim. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota. Tudo seria resolvido no seguinte banquete, oferecido por Esther. Nós vemos aqui o agir de Deus, né? A nossa conclusão vai dizer assim, ó. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável a cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. E foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a malignidade em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar, como aqui Ele livrou a Mardoqueu. Lição 13. Pastor Gé. Nessa lição de número 13, nós vamos falar um pouquinho mais, né? Nós se preparamos um tempo maior, né, dentro do vídeo,
para nós falar dessa lição, porque é a última lição, a lição que está fechando o trimestre, e ela vem com o título para o próximo domingo, Esther, a portadora das boas novas, que será lecionada no próximo dia 29 de setembro de 2024. Eu vou estar lendo o texto áureo, verdade e prática, a leitura bíblica em classe, e passarei para a irmã Vanderleia o comentário do primeiro tópico. No texto áureo vai dizer, e para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Esther capítulo 8, verso 16. A verdade prática vai dizer que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Esther 8, 4 a 8, 9, 29 a 31 e 10, de 1 a 3. É a nossa leitura bíblica em classe. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou-se e pôs em pé perante o rei e disse, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em toda a província do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã. E aí ele enforcaram numa forca, porque quando quiseram pôr a mão sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiú, e Mardoqueu, judeu, em toda a força para confirmar a segunda vez essa carta de Purim. Mandaram carta a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, judeu, e a rainha Esther tinha estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre os ilhas do mar. Todas as obras do seu poder, o seu valor é a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Professora Vanderleia, a introdução e possa fazer o comentário do primeiro tópico da lição. A introdução diz assim, o drama dos judeus, nos dias do rei Assuero, estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para a comunidade judaica de toda a província persas. Esther agiu como difusora de boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Nós veremos aqui, irmão, o livramento, né? Porque o decreto já tinha sido mandado para as 127 províncias. Uhum. E esse decreto não tinha como revogar, né? E aqui na lição nos diz, não dá tempo de ler tudo, mas eu vou ler só uma pequena parte que diz assim, Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã, assinado com seu anel, no dia 3 do 12º mês de Adar, entre fevereiro e março, no nosso calendário. Irmãos, mesmo o rei Assuero ficando irado no seu né, quando descobriu toda a trama de Amã ou Ramã, mas o que aconteceu? O decreto estava lá e não tinha muito o que fazer, por quê? Pela lei do Meda e do Persa, não podia revogar aquele decreto. Então, ok. Até aqui parecia que as coisas não tinham dado nenhum, né? Não tinha nenhum resultado. Mas o Senhor já estava trabalhando. Amém. Então, o que acontece? Aí se fez um outro decreto. Né? Se fez um outro decreto. Ali o Assuero
manda para as províncias, né? Agora Mardoqueu é elevado à posição de Amã, e ali ele fala, ó, faça segundo lhe prover, lhe precise. E ali eles mandaram um outro decreto. Agora, esse outro decreto, ele não invalida totalmente o decreto que tinha sido mandado. Porque no decreto anterior, eles não tinham o direito de defesa das suas vidas. Mas agora esse outro decreto, ele traz ali, pastor Gerry, uma grande esperança, porque eles poderiam lutar pelas suas vidas. Agora aquele povo que estava chorando sem saber o que fazer, alguns preparando para fugir, porque não tinha outra solução, agora eles começavam a luta. Ali agora eles começavam a se preparar para defender suas vidas, a vida dos seus filhos, a vida das suas mulheres, né, seus maridos, e ali se trouxe uma nova esperança. Porque quando no primeiro decreto, é como se eles vissem um gigante, pastor Gerry, que não tinha condição de ser quebrado. Mas quando ele chega às províncias desse novo decreto, eles viram como aquele gigante já tivesse com grandes rachaduras. E ali já tivesse uma brecha, podia se defender. E porque Deus, pastor Gerry, às vezes, ele usa o homem, né? Ele faz o homem participar. Às vezes eu costumo dizer que Deus nos livra da cova, né? Assim, às vezes Deus nos livra do leito, mas às vezes Deus nos livra na cova. Às vezes no leito, pastor Gerry, né? Uhum. E assim aconteceu com esse povo. Deus agora, e já um tempo passado aqui no segundo subtópico diz assim, a segurança jurídica, apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários, excêntrico do rei da Pérsia, como o próprio Assuero, havia limite para suas ações, império da lei dos medos e dos persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma do mesmo. Então aqui já era recorrente esse impasse aqui, porque o pai o Dário, pai de Assuero, ele também, quando foi feito aquele decreto que todos não devia fazer outro pedido a outros deuses por 30 dias, na época de Daniel, né? A Bíblia fala que ele fez o decreto, Daniel não obedeceu, por quê? Nós somos sujeitos, pastor Gerry, às leis do homem aqui na terra. Mas essa lei, ela não pode ultrapassar a lei do Senhor. A lei máxima é a palavra do Senhor. Uhum. A lei máxima, porque aqui não contém a palavra, ela é a palavra. Amém. Então, nós devemos sim obedecer às leis do nosso país, né? O Congresso, ali, agora são da época de eleição, ali tem ali as pessoas ali do alto escalão, né? Que fazem as leis, né? Mas nós devemos obedecer essa lei, Deus que essa lei não ultrapasse, né, a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é a máxima. Amém. Né? E a Bíblia diz que o rei Dário, ele gostava de Daniel, mas a Bíblia diz que quando Daniel não se curvou, ele continuou orando, e a palavra do Senhor diz que o rei nessa noite, ele não dormiu, né? Fala que eles colocaram Daniel lá junto com os leões, na cova, né? Uhum. E o rei Dário ficou torcendo. E ali a Bíblia diz que ele não quis que ninguém o cantasse aquele dia, ele dispensou os músicos, né? E quando foi pela manhã, ele chamou a Daniel. Amém. E quando Daniel responde, foi uma grande alegria. E a Bíblia diz, não vou ler que não dá tempo, só estou comentando, os irmãos meditem em Daniel, capítulo 6, versículo 8, 15, que diz assim, que quando Daniel responde, Daniel diz, o Senhor achou inocência em mim. O Senhor livrou Daniel na cova. Amém. Né? Os leões teve que jejuar, pastor Gerry, naquele dia. Uhum. Né? Até tem o hino que eles cantam aqui, né? Uhum. Muito engraçado o hino, mas naquele ali não era nada de graça, uma coisa, né? E ali o rei Dário manda outro decreto dizendo para todas as províncias que o rei de Daniel era o rei poderoso e que era o digno de honra, porque é um rei que livrou Daniel da cova dos leões. Agora nós temos Deus acima de outros deuses, né? Acima de outros deuses. Ele colocou ele acima de outros deuses. Agora o decreto é o contrário. Era porque o povo ia adorar, se temesse a esse Deus. Agora aqui, só que ali com o rei Dário, ele ia perder a Daniel, um homem, um servo sim. Mas aqui com Assuero e o pastor Gerry, as coisas ficaram muito mais complicadas. Porque ali, uma nação inteira seria destruída. Né? Por esse decreto desse Ramã ou Amã,
malicioso que queria destruir o povo. E agora Deus, ele vai usar o seu povo. E a Bíblia diz que quando ele manda o novo decreto, o Senhor coloca o temor, está em Esther capítulo 9, vocês em casa, por favor, tiver tempo, leia. Que a Bíblia fala que o pessoal teve um temor, porque agora o Mardoqueu era poderoso ali, né? Ali na província. Mas nós sabemos que Deus está implícito, né, nessa história, né? Então a Bíblia diz que Deus coloca um temor em todo o povo. E o povo mais não naquele, porque era muita gente. E ali Deus lhe dá condição daquele povo, do povo de Israel, do povo da promessa, do povo de Deus, se defender. E segundo os relatos bíblicos, parece que só em Suzã, pastor Gerry, mataram-se 500 que se levantaram, depois mais 300, parece que 800 pessoas foram mortas em Suzã. Totalizando em todas as 127 províncias, mataram aproximadamente 65 pessoas. 75 mil. 75 mil pessoas, era pouco por tanto de pessoas. Então, Deus, ele trabalhou, ali ele usou a mão dos seus filhos e permitiu que os seus filhos participassem aí desse livramento. Porque às vezes Deus, ele nos dá o livramento. É igual quando Deus fez com Josué, né? Quando Josué, ele passou, ele tomou o povo de Deus, o Senhor falou com ele, eu estou contigo. Mas eles tiveram que guerrear para conquistar todas aquelas terras, né? Então Deus, e outra coisa também, Deus, quando ele quer, ele coloca temor no coração das pessoas que levantam contra nós. Também ali, quando o povo de Israel saiu ali do Egito, a Bíblia diz que os povos jogavam na mão do povo bens, porque eles tiveram um temor terrível, né, para aquele povo. Porque o Senhor, quando Ele quer, quando nós buscamos a Ele com fidelidade, irmão, com amor, com sinceridade, Ele trabalha no meio dos seus. Amém. Vocês bem estão lembrados que nas outras lições vocês perceberam que Mardoqueu, quando ele ficou sabendo do decreto, ele não foi brigar, ele não foi fazer escândalo, mas ele rasgou suas vestes, saiu do seu posto e foi pelas ruas de Suzã, clamando e buscando a proteção do nosso Deus. É isso que Deus faz em nossas vidas. É isso que Deus, ele trabalha para os seus. E no terceiro subtópico diz assim, o direito de defesa. Então agora o povo tinha um direito de defesa, o irmão. Aqui também, né, nós vamos falar pouco, porque o tempo não nos permite. No segundo tópico diz assim, Rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. O dia de 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus, de todo o império persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu. Precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos. Agora, pastor Gerry, aquele dia tão terrível, né? Que seria a morte de todos os israelitas, de todo o povo de Deus. Agora se volta em alegria, né? E diz assim que no dia 14, que as suas vitórias, porque o decreto era no dia 13. Depois do dia 13, aquele decreto, o primeiro decreto, não valeria mais. Ele pôde se defender e agora se há uma grande festa. E segundo elas, essa festa, né, que é chamada, parece que é a festa de Purim, é comemorada até hoje, desse grande feito, desse grande livramento que o Senhor fez à nação dele, usando, através de Esther. Por isso, irmãos, nós devemos entender, nós mulheres devemos entender que não precisamos tomar a posição dos homens, né? Não precisamos tomar a posição, querer tomar o cargo dos homens, porque Deus, ele usa nós na nossa natureza, pastor Gerry, do nosso jeito. Agora ele usou Esther aqui, né? Relevou ela como rainha, uma simples escrava, para defender o seu povo da morte. Amém? Amém. E eu passo os comentários, agradeço a minha participação aqui e passo o comentário para o pastor Gerry. Amém. Vamos fechar aqui, né? Falando sobre o terceiro tópico, que fala sobre mulheres chamadas por Deus para ser relevantes no mundo. E a nossa lição, né, que ela traz o título Deus que governa o mundo e que cuida da família, né? É um resumo do que foi falado em todo o trimestre. É o Deus que
governa o mundo e ao mesmo tempo ele cuida da família, porque ele sabe, como disse Rui Barbosa, a família é a célula mata da sociedade. Amém. Precisamos dela, porque ela forma os governos, ela forma as nações, ela forma também as religiões. Amém. Não tem como você dizer que a família não tem seu valor. A família tem seu valor porque tudo foi formado da família, a partir da família. Através de Adão e Eva, o primeiro casal, se formou a família. E a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável, falando de Mardoqueu e Esther, exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa. Analisa a situação. Deus, já desde o princípio, usa Esther, né, alcançando a posição de rainha. Quando ela estava numa situação difícil, que não se apresentava diante do rei, agora já tinha um decreto contra seu povo, seu tio, né, seu primo, ela dizendo Mardoqueu, seu pai adotivo, alertou-a, mas ela, como ela poderia fazer se não tinha como chegar? Quando ele falou que deveria fazer de qualquer maneira, porque de qualquer jeito, de alguma forma, de alguma parte, viria livramento para os judeus, então ela propôs para todos os judeus de Suzã e também para as suas moças ali dentro do palácio, um jejum de 3 dias e 3 noites. E foi feito esse jejum. E ela se apresentou diante do rei. E ela foi diante do rei dizendo, para se perecer, pereço. Ela tinha certeza que ela estava se oferecendo como sacrifício. Então olha só a importância dessa mulher. Talvez muitos homens não teriam a coragem que essa mulher teve, de chegar e saber que poderia ser morta por aquele rei. Mas o rei achou graça e ela foi muito sábia. Ela foi muito sábia, ela foi prudente. Ela soube suportar a pressão de estar diante de Amã, o seu algoz do seu povo, em 2 banquetes, para que só no 3º banquete ela vinha relatar. Então você vê como essa mulher ela foi abençoada, e eu vejo isso um preparo. Mardoqueu, ele como o pai adotivo, ele preparou essa jovem. Ele foi uma pessoa que deu esse suporte para ela. Tanto é que quando ele testou a sua coragem, ela colocou a sua coragem em prática e realmente Deus abençoou poderosamente. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. É isso que é importante. Não é Deus te colocar na posição você não entender. Ela entendeu. Da mesma forma que você vai ver José lá no Egito, né? Nós falamos de outras lições aqui, quando os seus irmãos pensaram que após a morte de Jacó ele ia vingar-se, ele fala para os seus irmãos assim, olha, vocês desejaram mal contra mim, mas o Senhor transformou esse mal em bem para dar o livramento grande que hoje o Senhor dá. Quer dizer, Deus usa José para livrar muitas pessoas da fome, inclusive o seu povo, senão o povo seria destruído. Agora, mais uma vez, Deus faz a mesma coisa, usa Esther para livrar o seu povo de ser totalmente destruído ali nas regiões, não só ali agora, não seria apenas na região de Suzã, no Império Persa, seria todas as 127 províncias estariam mortas, mas ali estava Esther, que estava pronta até se sacrificar para a salvação do seu povo, né? Enquanto Vasti foi irreverente, né? A forma que dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável, bem diferente da primeira rainha. Ela agiu de uma forma totalmente, né, que veio realmente se destacar como pessoa. Inclusive, nós não podemos esquecer, né, que nós começamos a falar, não foi de Esther, nós começamos a falar de Ruth, também outra mulher muito notável na sua história. Eu até comentei quando estava lecionando as lições de Ruth, que ela poderia ser mais uma coadjuvante, como foi Orfa na história. E talvez a sua sogra Noemi que se destacaria, talvez receberia até o título do livro, mas ela não, ela mudou a história, ela mudou a situação no período que ela estava passando por aquele processo junto com a sua sogra, que até as pessoas viram nela uma mulher virtuosa. Boaz chegou para ela e falou, olha, o meu povo viu em você que tu és mulher virtuosa, né? Ela foi aquela pessoa que demonstrou que amava, não apenas com palavras, com atitude. Ela poderia chegar em Belém e ficar quietinha, descansando, esperando alguém trazer comida para ela, mas ela foi para o campo de Boaz. Mostrou que ela amava sim a sogra dela, e ela queria alimentar a sua sogra, queria cuidar dela como uma filha cuida de uma mãe.
E isso é interessante para você ver como as mulheres podem se destacar. Tanto é que a história dela mudou radicalmente. De uma mulher, de uma geração moabita, né, que de um relacionamento que começou, tinha um incesto entre um pai e uma filha, agora ela estava sendo elevada à condição de estar entrando na genealogia do próprio Messias. Ela foi bisavó de Davi, avó, né, de Obed, a mãe de Obed, e bisavó do rei Davi, do grande rei Davi, onde originou o Messias. Então, não foi à toa. Deus trabalhou de outra maneira, mostrando ser um Deus de providência, né, irmã Wanderlei? E a banal guerra do sexo, é o segundo subtópico aqui, fala sobre a questão desse conflito entre homens e mulheres, né? Colocando um lado o machismo, outro lado o feminismo, cada um quer mostrar que são superiores, mas a verdade, quando Deus fez o casal, pela ordem foi primeiro o homem, sim, e depois veio a mulher, também. Só que quando você lê o livro de Gênesis, você vai entender que Deus estava colocando duas pessoas no mesmo patamar. Ele falou, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja ao seu lado. Não falou que estaria em cima nem embaixo, estaria do seu lado. Então, quer dizer, falou, ela estará do seu lado. Mesmo que ele deu para o homem essa condição de ser sacerdote, né, lideranças na questão eclesiástica, mas quando se trata da mulher, ela está do lado, ela está pronta para fazer. Se você analisar hoje dentro das igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, a maioria são mulheres que estão servindo o Senhor, né? Vamos ver as histórias do avivamento. A história do avivamento da Rua Azusa, né? Se destaca o William Seymour, mas nós estudamos a história do avivamento, né, irmã Wanderlei? Muitas mulheres cooperaram com o William Seymour para o avivamento do início de 1906, do início do século XX. Começando ali a usar mulheres, né, para a pregação. Para a pregação. Usar mulheres como missionárias, mulheres usadas pelos dons espirituais. Era coisa tremenda que aconteceu ali na Rua Azusa. Então, nós vamos ver também em várias etapas da vida, Débora, juíza, nós vamos ver muitas outras mulheres bíblicas que se destacaram na sua época, como o comentarista mesmo disse. Tem pessoa que nem o nome dela foi citado, mas nós vemos a relevância, como a mulher de Noé, como outras mulheres que não aparece o nome. No contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exercem papéis importantes em toda a história da igreja, tá? Como Catarina Vambora. Catarina Vambora foi esposa, né, do grande Martim Lutero, né? Susana Wesley, mãe de John Wesley, Charles Wesley, né, que fundaram o Metodista. Sarah Cayley, que foi uma das fundadoras da escola dominical aqui no Brasil, né, juntamente com o seu esposo, né? Nós vamos ver, e outras, Corrie ten Boom. Essa Corrie ten Boom, ela foi uma mulher que salvou muitos judeus, né, na época da Segunda Guerra Mundial, para que não morresse na mão de Hitler. Ruth Graham, quem é Ruth Graham? Esposa do grande evangelista Billiam Graham, né, que foi um grande homem de Deus. E sempre, na verdade, sempre perto de um grande homem de Deus, tem sempre uma mulher, uma serva do Senhor que está do lado, orando, jejuando, intercedendo pelo ministério do seu marido, muitas vezes trabalhando. Nós temos exemplo aí de Frida Wring, né, um exemplo que está falando que é a esposa de Gunnar Wingre também, que trabalhou incessantemente na obra missionária aqui para ganhar almas no Brasil. E aqui não vou citar todos os nomes, porque, né, não dá tempo para nós falar de todos eles. Se eu puder dar uma sugestão, pastor Jair? Sim, pode falar. Nem todas essas mulheres eu conheço, mas uma dessas mulheres, que Susana Wesley, eu gostaria de indicar para as mulheres, que se vocês tivessem tempo, procure saber a biografia dessa mulher. A biografia dessa mulher é muito rica, e ela fala, né, de uma mulher temente a Deus e que foi submissa ao seu marido, né, que obedecia, mesmo o marido dela não sendo ali, né, um marido de um modelo exemplar. Mas se vocês tiverem tempo, estude sobre essa mulher, sobre Susana Wesley, vocês vão tirar coisas muito ricas da biografia dessa mulher. É o que eu recomendo. E eu passo para a irmã Wanderlei a conclusão para nós encerrarmos nosso trimestre. Eu gostaria de dizer, irmãos, que nós vivemos em tempos difíceis. Tempo que muitas de nós, mulheres, não temos muito tempo. Às vezes temos uma carga, né, muito difícil de trabalho. Nós vivemos numa correria. Nós disputamos todo dia, né, dentro ali do mercado, né, dentro ali do trabalho. Temos filho, marido, tem muita coisa para conciliar. Mas o que nós não podemos deixar é de sermos mulher.
Isso. Temos a essência É verdade. de sermos mulher, irmãos. Nós não precisamos se tornar homens, não. Deus vai usar a mim, vai usar você na sua natureza. Nós temos exemplos na Bíblia, como Débora, né, que Deus usou, pastor Gerard, como juíza, e ela foi juíza mesmo, não foi juíza só de nome. Ela julgava debaixo de uma palmeira, ela julgava Israel. A Bíblia diz que Deus usou essa mulher tremendamente para obter a vitória, né, contra a Cícera, não é isso? Amém. Então, se nós formos enumerar, são muitas. Mas eu quero falar para você. Você é importante para Deus. Você é uma mulher de Deus. Se coloque na sua posição. Deus vai usar você na sua posição. É nessa posição aí mesmo, como mulher. Mulher de Deus. E eu agradeço essa oportunidade aqui, né? Nessa noite. Conclusão, querida. Dê a conclusão para mim. A conclusão vai nos falar assim. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo do livro de Ruth. Estamos concluindo o estudo do livro de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessa história, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo prevê continua agindo em favor de seu povo. Amém. E assim nós concluímos a nossa lição desse trimestre, né, a última lição. Que Deus possa abençoar. E eu quero, né, fazer mais uma recomendação. Continue participando da Escola Bíblica Dominical. Já vem nova lição aí. Participe e ore para que esse departamento cresça. Ore pelo seu superintendente, ore pelos professores da sua igreja, ore pelos alunos. E cada dia mais, vai dentro da sua própria igreja, levantando mais novos alunos, obreiros, irmãos, jovens, crianças, adolescentes que não estão participando da Escola Bíblica Dominical. Incentive a eles a participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.